Olá, meu nome é Everton Marques, sou doutorando no programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, e o trabalho que foi apresentado no GP de Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente do Intercom foi orientado pela professora doutora Katia Lerner e tem como título A Invisibilidade do Câncer nas Favelas Brasileiras, uma discussão sobre o direito à informação e à comunicação em saúde. O objetivo do nosso trabalho é refletir como a falta de acesso à informação, à comunicação e aos serviços de saúde contribui para a maior invisibilidade do câncer nas favelas e nos territórios periféricos. Para isso, utilizamos como referencial teórico alguns autores importantes, como Araújo Cardoso, que discute sobre a comunicação e saúde, o Arkel Membe, com a ideia de necropolítica, a Susan Sontag e a doença como metáfora, falando sobre os sentidos que o câncer assume na sociedade, e o Stevanin Murtinho com o direito à informação e à comunicação. É importante destacar, no cenário brasileiro e mundial, que o câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? A OMS destaca que existem mais de 19 milhões de pessoas diagnosticadas com essa doença e que apenas em 2020 houve 10 milhões de vítimas fatais. No Brasil, o INCA destaca que para o biênio 2023-2025 haverá cerca de 700 mil novos diagnósticos de câncer. E aí, pensando nisso e na relação entre o câncer e as desigualdades sociais, alguns estudos brasileiros destacam que há uma relação entre os índices de desenvolvimento humano e as desigualdades sociais, e que isso perpetua em maiores óbitos por câncer em cada estado do país. Há também uma relação das desigualdades sociais com as favelas e territórios periféricos, que são resultado de um processo histórico desigual e que resulta numa negação dos direitos básicos aos indivíduos que ocupam esses territórios, né? No Brasil, há cerca de 1.403 comunidades periféricas que abrigam mais de 16 milhões de pessoas, e isso representa cerca de 8% da população brasileira. Então, à medida que os direitos básicos são negados a essa população, aumenta a vulnerabilidade social desses indivíduos e perpetua a mortalidade por câncer, provocando assim o silenciamento e a invisibilidade desses sujeitos. E aí, qual a relação da invisibilidade com o direito à informação e à comunicação em saúde? A ideia de invisibilidade e o direito à comunicação, elas se relacionam à medida em que certos grupos e problemas sociais resultam, em grande maioria, na falta de acesso à informação e à comunicação inclusiva. Quando as comunidades periféricas, por exemplo, elas não têm acesso a informações claras e relevantes, ou de participar ativamente dos diálogos sociais e políticos, elas permanecem invisíveis nos debates públicos e nas políticas que poderiam beneficiar a sua saúde e bem-estar. E quais são os fatores que contribuem para uma maior invisibilidade do câncer nas favelas brasileiras? A estrutura, a falta de hospitais, clínicas, profissionais de saúde dificulta o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a precariedade habitacional, as condições de precariedade aumentam a vulnerabilidade social, o saneamento básico, né, a ausência de água potável e esgoto sanitário adequado agrava a situação da saúde dos moradores, a falta de acesso à informação, né, a ausência de campanha de saúde que sejam direcionadas aos sujeitos que ocupam esses territórios periféricos, que seja adaptada também à realidade desses indivíduos, contribui para um desconhecimento sobre o câncer. E aí é importante destacar que a desigualdade ela também é digital. Um estudo do Data Favelas aponta que 30% dos moradores das favelas brasileiras reprovam o serviço de internet móvel, além de que 13% não possuem internet residencial, outros 43% relatam por serviço de modo muito ruim, de modo geral muito ruim, e além disso, há uma necessidade de promoção da literacia digital. E quais são os principais desafios e percepções nas comunidades periféricas sobre o câncer? 82% dos moradores afirmam que dependem exclusivamente do SUS, 69% deles declaram que têm consciência da importância da prevenção, mas eles não têm acesso aos equipamentos adequados. 81% dos moradores afirmam que levam até 1 hora para chegar nas UBS, nas UPAs. 62% também declaram a existência de uma desinformação sobre o câncer. E 77% destacam que seria preciso mais campanhas e mais informação sobre a doença dentro dos territórios periféricos. E aí, portanto, falando sobre o direito à informação e comunicação como uma política pública de cidadania, é preciso reforçar que as comunidades periféricas elas precisam ter acesso
a informação e a comunicação para que o conceito de visibilidade seja rompido. Portanto, essa falta de visibilidade impede que os moradores recebam informações adequadas sobre prevenção, sobre diagnóstico e tratamento, e que isso perpetue maiores vulnerabilidades. Portanto, é crucial promover políticas públicas que garantam o direito à comunicação, possibilitando que essas comunidades sejam ouvidas e possam influenciar decisões de saúde.